Olá, eu sou Silvia Bessa. Sejam bem-vindos à primeira edição do programa ESA Debates. Esta é uma realização da Escola Superior de Advocacia em Pernambuco. Vamos tratar nos próximos dias do assunto do momento, eleições. Nosso primeiro convidado é Dr. Leucio Lemos, uma referência, um dos pioneiros na campanha eleitoral de Pernambuco. Dr. Leucio, obrigada por estar aqui, por compartilhar também seus conhecimentos. Muito obrigado a você, boa tarde a todos, a você em especial, e um agradecimento que eu gostaria logo de fazer ao Dr. Mário Guimarães, que teve a generosidade de me convidar para compartilhar com você e com todos sobre questões e experiências que adquiri na área eleitoral. E estou aqui à disposição de todos. Sinta-se à vontade, a ESA é sua casa. Muito obrigado. Leucio, eu queria que o senhor começasse a explicar para a gente sobre o desafio que é lidar com a fake news. É um momento muito especial e eu queria saber se o senhor acha que o Brasil está preparado para esse desafio. Veja, de fato, acredito que seja o momento mais propício a que se tenha um tratamento realmente rigoroso, e o tribunal, em especial o Tribunal Eleitoral de Pernambuco, na pessoa do presidente Frederico Neves, já inclusive manifestou isso publicamente, não só a preocupação com a questão da fake news, mas também com o compromisso que ele assume com o combate e a disseminação de notícias falsas. Na verdade, a legislação eleitoral, de há muito, já havia mecanismos de combate às notícias que a legislação chama de fatos sabidamente inverídicos. No entanto, com as novas tecnologias, com a implantação de redes sociais as mais diversas, essa matéria ou esses fatos sabidamente inverídicos tomaram uma proporção muito maior, principalmente no âmbito eleitoral. Por quê? Porque uma mentira ou a difusão de uma mentira, ela se faz de maneira, já as pesquisas indicam, muito mais fácil e rápida do que a verdade. E nesse ambiente eleitoral e com esse instrumental que é disponível aos usuários, né, e com a possibilidade de um anonimato que esconda, né, aí aparecem os valentes de internet que se pessoalmente não teriam a coragem de assumir essas posições, escondidos por esse anonimato, eles vão divulgando e deturpando a realidade mediante o uso de notícias falsas que se faz sob a forma de imagens, sob a forma de acontecimentos propriamente ditos, que eles vão mudando a narrativa, e isso tem provocado danos em especial ao processo eleitoral. E na eleição de 2018, né, nós tivemos a oportunidade de presenciar que, não obstante os mecanismos de combate a isso, a internet pôde superar a esses mecanismos, e realmente a fake news se tornou uma verdadeira praga. Doutor Leucio, este ano o senhor está cuidando da campanha, está como coordenador da campanha do João Campos, que é candidato à Prefeitura do Recife. Eu queria saber que estrutura extra foi necessária para que o senhor evitasse ataques, supostos ataques, por meio de fake news, por meio de WhatsApps ou outras redes sociais. Veja, nós formamos um grupo de advogados ao qual eu me agreguei. Essa posição de coordenação, na verdade, ela é dividida entre os campos, né? E nós temos vamos dizer assim, um departamento ou um setor de nossa equipe que é
vinculado e dirigido ao exame, ao acompanhamento das mídias digitais e, em especial, a essa questão de fake news. Não somente para propiciar que o candidato possa se valer desses mecanismos digitais para divulgar sua candidatura, em especial no momento de pandemia, como esse que nós vivemos, que é inédito na história, né? Mas também para que nós possamos fazer um monitoramento das fake news dirigidas contra o candidato. E, de fato, já existe e nós já acionamos a Justiça Eleitoral e já invocamos a necessidade de que as empresas, né, de WhatsApp, Instagram, Facebook, enfim, as empresas que lidam com as redes sociais, que controlam essas redes sociais, sejam acionadas, mas acionadas no sentido de elas usarem os seus mecanismos internos de proibição disso. O Tribunal Superior Eleitoral, inclusive, fez e mantém em auxílio a isso, por intermédio, salvo engano, do Google ou de uma dessas empresas, eles fizeram uma espécie de convênio com o tribunal para facilitar, aliás, salvo engano, é o WhatsApp, para facilitar a perseguição ou a persecução dessas fake news para que rapidamente elas sejam alijadas. Hoje é a maior preocupação de vocês? Não diria que é a maior preocupação, mas é uma preocupação grande porque a disseminação ocorre de uma maneira muito alastrada facilmente e, como eu disse, mentiras ou deturpações de fatos reais, eles obtêm por uma natural curiosidade, talvez, da população. E barrar o dano, né? Ou reverter o dano é mais difícil. Reverter o dano é bem mais difícil do que você... E nós temos que trabalhar dentro de uma linha em que nós não podemos exercer uma espécie de censura prévia, nem a justiça exerce, e a legislação combate isso, a nossa Constituição também, porque ela garante a liberdade de manifestação e de expressão, mas ao mesmo tempo em que ela garante essa manifestação, ela também assegura mecanismos de reparação. No entanto, como o período eleitoral é muito curto, muito concentrado, nem sempre essa reparação se faz da maneira mais adequada à recomposição, seja da verdade ou seja da imagem do candidato que tenha sido, vamos dizer, deturpada por uma fake news dessa. Né? Leucio, o senhor falou agora há pouco sobre os desafios dessa época de pandemia. Quais são eles? Bom, nós já tivemos, primeiro, a realização das convenções, que eram festas de alegria, de democracia, em que tradicionalmente se juntava um contingente de militantes, de filiados bastante expressivo, até para demonstrar à população a força da ideia ou daquele candidato ou daquele partido. Essa festa não pôde se realizar por conta da pandemia e das restrições sanitárias, então creio que a maioria, ou talvez a totalidade das convenções e congressos municipais para a escolha de candidatos se deu de forma virtual. Ouvi dizer, não posso asseverar, mas ouvi dizer que houve delas até realizadas por drive-in. Né? No nosso caso, da nossa coligação, ou especificamente do partido do PSB, ela foi feita de forma virtual. Né? E isso foi um novo desafio. E me pareceu, no entanto, que isso propicia até uma melhor análise e fiscalização por parte do tribunal. Talvez mas não esfria, não deixa a campanha parada. Sem dúvida alguma. Talvez o tribunal não tenha se dado conta da possibilidade que ele tinha de fazer esse exame. Mas muitas vezes se acusavam as convenções de serem meros encontros de cartas marcadas, cartoriais, e na forma virtual se pôde ter
uma presença, embora à distância, né? Mas uma assistência, vamos dizer assim, maior. Agora, sem dúvida, para um momento eleitoral, representou uma ducha de água fria, porque não se pôde ter a emoção que tradicionalmente... Isso pode repercutir, pela sua experiência, pode repercutir de alguma forma na abstinência ou... Acredito que abstenção, sim. Perdão. Acredito que sim, porque nós não conseguimos, nós aqui eu digo, assim, da chamada sociedade bem informada, talvez não tenhamos a verdadeira e real dimensão do nível de informação, como ele chega nas franjas da sociedade, né? E naquela parte da sociedade menos esclarecida ou menos, que dispõe de menos mecanismos de visualização disso. E aí também nós temos uma natural preocupação daqueles grupos de risco, né? Então, seja na própria campanha eleitoral, que ela está se fazendo maciçamente nos arrabaldes, nos bairros e nessas regiões. Mas você não vê um movimento de rua, embora tenha começado muito recentemente, só do dia, após o dia 27. Né? Mas eu acredito que esse esfriamento, sem dúvida, vai refletir numa abstenção talvez mais elevada do que os padrões normais que nós temos. Leucio, a gente se conhece há algum tempo já. Já. E eu queria saber quantos anos o senhor já trabalha nessa área e como é que o senhor tem visto a progressão, os ajustes e adaptações da lei eleitoral? Veja, eu tenho algumas críticas, e já mudei ao longo do tempo, claro, né? Todos mudam opiniões, mas eu acompanho e participo, vamos dizer assim, de eleições há muito tempo. Desde a época estudantil, que eu, na ocasião onde havia só dois lados, ou se era situação ou oposição, que eu me integrei, né, naquela animação juvenil própria e passei a trabalhar em campanhas eleitorais. E por conta disso fui, e da profissão que eu escolhi, eu fui me aproximando do Tribunal Eleitoral. E aí pude ter a satisfação pela necessidade do momento, pela inexistência de pessoal disponível para isso, pude passar a desenvolver uma atuação também na área da advocacia eleitoral. E naquele tempo eram muito poucos os advogados, porque a eleição é uma coisa que é episódica, naquele tempo muito mais espaçada, né? Só de 88 para cá é que nós tivemos seguidas a cada 2 anos, se não me engano, eleições. Me parece que houve uma profissionalização cada vez maior. Muito maior, e hoje eu me considero já um dinossauro Não, assim, a experiência do... Nós ganhamos muito em qualidade, claro, né, em quantidade também, mas muito em qualidade da advocacia eleitoral. E com relação à legislação? Sim, hoje já são centenas e de bons, excelentes advogados. Que bom, né? E com relação à legislação eleitoral, o que é que o senhor acha da legislação vigente? Ela está engessando as campanhas ou está na medida certa? A legislação vigente, me parece que ela, embora tenha sido em muito aperfeiçoada, eu fui do tempo em que a programação que nós aqui em Pernambuco chamamos de guia eleitoral, ela se limitava, primeiro ela era ao vivo, né? Então expunha todas as mazelas e as coisas também boas, evidentemente, de candidatos. Nós tivemos candidatos aqui como Marco Freire que se portavam muito bem diante da televisão, mas tivemos candidatos como Nilton Carneiro que também se portavam, embora tivesse uma resposta eleitoral muito grande, mas eram péssimos de apresentação eleitoral. Depois tivemos a Lei Falcão, que reduziu tudo a um currículo e uma foto, né? Essa legislação eleitoral, nosso próprio Código Eleitoral, que é de 1965, ela engessou uma ideia, talvez, do movimento militar, engessou a propaganda eleitoral em muito. Na medida em que se tutela da atividade privada,
né, mesmo que ela tenha esse interesse público relevante, você engessa. Naturalmente você engessa. Eu sou partidário de uma maior liberdade da propaganda eleitoral e que ela é grandemente cerceada pela legislação eleitoral, embora com o pretexto de igualar aqueles desiguais, né? E isso é uma tarefa que, sem dúvida alguma, o legislador deve exercitar. Mas eu creio que essa tarefa foi levada ao extremo. Nós tivemos, e aqui é de dever de justiça reconhecer, nós tivemos um político pernambucano que, embora tenha sempre, durante muito tempo da vida, militado em uma posição contrária àquela em que eu militava, né? Mas eu tive atividade meramente de campanha. Ele teve na política, que foi o Marco Maciel, que foi o cargo mais elevado de vice-presidente, e nós devemos muito a ele essa lei 9504. Foi um empenho dele durante muitos anos, não foi um empenho de ocasião, e curiosamente foi ele quem, depois de uma longa tramitação, ele teve a oportunidade de sancionar a lei, porque ele estava no exercício da presidência, e ele quis com essa lei fazer uma legislação que fosse abrangente e permanente para as eleições. Sim. Ocorreu, porque antigamente, a cada eleição nós tínhamos uma legislação diferente, né? E que os tribunais e os advogados e os candidatos que se adaptar àquela legislação de ocasião. A Lei 9504 tentou acabar com isso. Não conseguiu, porque até outro dia, depois de 15 eleições, nós tivemos 15 alterações na legislação eleitoral. Ou seja, a cada campanha eleitoral, a cada eleição, nós temos uma parte, pelo menos, dela que se altera. Ô, Leuci, e qual é o ponto que você acha que deveria mudar ou melhorar? Tem essa da propaganda, não é? Mas em que área específica que a gente poderia falar como contribuição, vamos dizer, para um debate mais amplo, né? Eu acho que tivemos grandes avanços, né? Por exemplo, a questão das cotas de gênero. Sim. E embora fale-se em cotas de gênero, francamente a legislação ela visa proteger e incentivar a participação da mulher, tá? Que é muito pequena na nossa incipiente democracia. Agora nós temos um outro olhar, que é sobre os candidatos negros. Então, isso eu acho que realmente deve ser matéria de maior reflexão, porque isso reflete não só na formação das candidaturas dentro dos partidos, sim, mas também na distribuição dos recursos Pois é, esse é um assunto super quente, né? Recente até. E eu queria saber sua opinião sobre essa questão da divisão, do incentivo por cota racial do fundo eleitoral, que é um assunto que a gente viu nos jornais há poucos dias e que me parece que não há muito consenso por parte dos partidos, né? Nem dos partidos, nem do próprio judiciário. O TSE havia acabado de decidir de uma forma, entendendo que essas alterações ou essas garantias, né, em especial para as candidaturas negras, e o TSE entendeu que isso deveria se alterar o processo eleitoral, devia se aplicar apenas à eleição de 2022. Isso por quê? Porque o TSE se lastreou num princípio constitucional de que, para que haja uma alteração da eleição, isso foi um avanço inegável, há que se atender ao chamado princípio da anualidade. Sim. Que princípio é esse? É aquele segundo o qual a legislação que alterar o processo eleitoral deve estar em vigor no exercício anterior, né, ou pelo menos um ano antes. E, como as eleições são em outubro, as alterações deveriam estar em vigor até o outubro do ano anterior. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, houve uma reclamação da deputada carioca Benedita da Silva, do PT, e o ministro Lewandowski, que coincidentemente havia
há pouco ou há algum tempo, cuidado desse tema numa outra ação de pertinente a essa questão, ele entendeu que isso não alterava o processo eleitoral, que não havia ainda, na visão dele, né, se iniciado, porque não tinham sido realizadas as convenções partidárias, e aí ele concedeu uma liminar estabelecendo que essas regras em relação às candidaturas negras deveriam se aplicar já nesta eleição. E isso causou uma certa perplexidade, naturalmente, tanto que foi necessário que ele complementasse a sua liminar com uma espécie de esclarecimento, né, a respeito de como se fazer ou como se aplicar essas regras. E ele estabeleceu, embora não tenha, pelo menos que eu me lembre, não tenha mencionado expressamente a questão dos programas eleitorais, porque isso vai refletir no tempo, claro. Né? Mas ele entendeu que a distribuição dos recursos, porque são recursos públicos, seja aqueles do fundo partidário, seja os do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais, deveriam atender a essa cota e estabeleceu regramentos lá que talvez provoquem alguma dificuldade aos partidos na demonstração da prestação de contas, que também é uma outra questão que deve ser exacerbadamente verificada, porque com a mudança profunda do financiamento eleitoral, né, não se permite mais que as empresas financiem as campanhas e os candidatos. Então, o senhor concorda ou não com essa, concordou ou não com essa modificação? Eu acho, em princípio, bom, né, porque o financiamento empresarial havia se tornado um negócio na verdade, um investimento. As campanhas e os partidos eram bancos de investimento para grandes empresas que inexplicavelmente despejavam imensas somas de recursos, encarecendo as campanhas e, ao mesmo tempo, em muitos casos, viciando e controlando eleições. E isso a gente viu com o resultado que foi exposto e expresso nas últimas operações, ou últimas ações, vamos dizer assim, né? Porque essas operações me parecem muito espetaculosas, né? Muitas delas desmedidas, mas sem dúvida que esse olhar do judiciário para essa questão foi importante e trouxe bons frutos. Né? Teve suas mazelas, teve a quebra de direitos e garantias, né, individuais, mas ela estancou um procedimento que estava viciando, na verdade, o processo eleitoral. Então, Luiz, qual a sua expectativa com relação ao ritmo da campanha, né? A gente tem um movimento aí diferente, não pode ter aglomerações, mas em compensação tem a fake news, o WhatsApp e tal. Essa campanha vai, enfim, tomar um ritmo diferenciado? Veja, o senhor não tem grandes expectativas? Curiosamente, participando da campanha, eu pude ver pesquisas que demonstram que a pandemia ressuscitou, em grande parte, a audiência televisiva e radiofônica. Então, eu acho que isso pode ser um elemento que vá esquentar. Vamos dizer, trazer à tona uma nova feição, né, à propaganda eleitoral. Já tivemos bons momentos, né, em que aqueles que se saem bem diante das câmeras puderam também refletir essa saliência no resultado eleitoral. Sim. Mas eu acho que a fake news é uma preocupação que deve dominar a campanha. Né? A questão de disparos em massa, essa coisa de robôs, utilização de robôs, embora esteja já mais regulamentada.
ela, inclusive, a nova Lei Geral de Proteção de Dados pode também, sem dúvida, refletir. Agora, essa aglomeração que você diz que não existe, nós não a vemos aqui no centro, mas ela no interior. Eu tenho algumas notícias de campanha de interior. E na periferia ela está existindo, entendeu? Embora bem mais arrefecida pelas regras sanitárias, mas é uma campanha que ainda vai trazer surpresas. O senhor acha bom ou ruim essa aglomeração nesse momento? Não, assim? Como... eu sou... Porque na hora tem um conselho consultivo, né? E o senhor faz parte. E nós lá temos muita preocupação, principalmente por ser uma candidatura, vamos dizer assim, que tem uma vinculação inegável, não há negar, né, com o governo do Estado e com a atual gestão da Prefeitura. Sim. Então, há uma preocupação muito grande interna com esse regramento sanitário e em atender a essa regra. Talvez isso nos provoque até uma certa dificuldade maior do que a dos outros candidatos que não tenham esse compromisso, né, e que não tenham essa percepção dos efeitos gravíssimos da pandemia. Mas eu acho que o atendimento a essas regras sanitárias, nessa ocasião, é essencial, até porque Pernambuco está entrando numa fase de declínio da pandemia e qualquer outra atitude diferente pode nos fazer voltar. E nós temos aí o exemplo de Madrid, na Espanha. Eu tenho uma filha que mora lá e que está sitiada em casa porque voltou Paris, na França. Né? O senhor coordena uma equipe de quantas pessoas hoje? Bom, nós lá nós temos advogados, temos estagiários, mas em número assim, de advogados, eu acredito que nós estejamos perto de 20 em torno disso. E tem reuniões com frequência? Nós temos contato permanente. O contato está prejudicado e tem sido virtual. Né? As reuniões que nós fazemos são à distância. Né? Grupos muito pequenos de nós se reúnem presencialmente para preservar justamente essas medidas sanitárias, mas nós temos um local onde nós fazemos nosso plantão, e eu acho que a campanha, na verdade, vai tomar ainda uma dimensão mais, vamos dizer assim, acelerada com o início da propaganda de rádio e televisão. Já tomou agora, são 3 etapas. Depois das convenções, logo em seguida, né, e a campanha de rua. Em seguida, nós teremos a da propaganda eleitoral e nos últimos dias, que é o da concentração para o dia das eleições. Leo, se você tem uma curiosidade, me permita fazer, porque aí é o homem, né? Eu queria saber se de alguma forma estar numa campanha mexe de alguma forma com as emoções, porque você já participou de campanhas com bandeiras diferentes, né? Se lhe emociona, se tem uma vibração aí. Sim. Veja, como agente político, né? Sinceramente, antes havia uma emoção maior porque a campanha era permeada por um engajamento, né, bem mais efetivo. Sim. Mas, embora em algum tempo eu tenha já participado de campanhas de outras tonalidades e colorações, mas sempre mantive basicamente uma linha. Técnica? Não, uma linha política que segui. Sim. E não tenho do que me arrepender. Né? E o lado que eu escolhi, um político uma vez me disse que a política tem que ter lado, e que por isso ele preservava isso. Eu acho que é um bom ensinamento, e eu acho que preservei, embora com a capacidade de dialogar com algumas outras áreas e campos político-ideológicos, mas eu mantive esse lado, e aí não posso dizer que não tenha mantido comigo
essa chama de engajamento. Sim. Não é uma questão financeira ou profissional, mas sim de apelo realmente pessoal e de um fazer que me conforta e Sim. que me agrada, Sim. que me dá uma sensação de participar na medida em que eu, como cidadão, deveria. Sim, sim. Entendeu? Doutor Leison, estamos acabando o programa, mas eu queria lhe deixar portas abertas para o senhor comentar como que o senhor acha que vai se lembrar no futuro dessa eleição, né? Porque cada eleição deve ter uma história diferente, né? Eu já tive, e a minha família toda participava, né? Desde as minhas meninas, meus meninos, eu tenho um menino e 3 meninas, participaram inclusive de programas eleitorais, de filmes, filmagens. São meninos mesmo ou hoje já são crescidos? Todos eles crescidos, mas não deixam de ser meninos, todos morando fora, na Colômbia, na Espanha, em Brasília. Mas esse era um tempo do qual eu me lembro com muita saudade e com muito orgulho por ter transmitido a eles essa emoção que eles também sentiram, né? E hoje eu tenho novas formas de emoção. E certamente dessa campanha eu vou levar e tem sido muito gratificante para mim nos meus contatos com o candidato. Sim. Porque tenho sentido nele também essa preocupação, que era uma preocupação que eu tinha, que eu tive e que mantive durante a minha vida, entendeu? E acho que estou bem confortável e não é por um mero sentimento, vamos dizer assim, de realização profissional ou financeira, mas sim por também poder unir essas características, esses sentimentos e essas realizações que eu certamente vou me lembrar como uma coisa boa que eu fiz. É um legado. Doutor Leison, muito obrigada. Pode dizer assim. Claro, sim. Eu queria agradecer sua gentileza de aceitar nosso convite, né, e compartilhar seus conhecimentos, desejar boa sorte na jornada, porque estamos só começando, né? É verdade. E que a gente tenha outras oportunidades de encontro. Eu espero que tenhamos. Quero mais uma vez agradecer não só a você pela sua gentileza e a Mário e a ESA pelo convite. E dizer que, nada obstante isso, também devo fazer um registro aqui, por dever de lealdade, que os advogados da seara eleitoral, embora defendam posições diferentes, nós sempre tem sido uma característica exaltada até pelos juízes. Mantivemos um excelente relacionamento, né? Muitas vezes, terminada a campanha, nós, de campanhas diferentes, nos reunimos e vamos comemorar num bar. Bom saber disso. Vitoriosos e derrotados. Adoraria estar lá para contar essa história depois. Pois volte outras vezes. Tá, muito obrigado. Obrigada. A você que estava nos assistindo, muito obrigada pela audiência. Até o próximo programa.